Olá! Neste segundo bloco do debate online promovido pela Folha de São Paulo e pelo UOL, continua a série de perguntas entre os candidatos. E você pode acompanhar a repercussão de todo o debate no Facebook, neste endereço que aparece aqui embaixo da tela. Pode seguir pelo Twitter através do hashtag DebateFolhaUOL e comentar nas salas de Bate-Papo UOL. E agora, as regras do segundo bloco. Cada candidato fará uma pergunta e responderá a outra pergunta obrigatoriamente. De acordo com o sorteio prévio, ficou definido que José Serra fará a primeira pergunta e terá 1 minuto para formular sua questão. Ele escolhe quem vai responder. O candidato que responde terá 2 minutos. Quem perguntou terá direito à réplica de 1 minuto e meio. E quem respondeu terá o mesmo 1 minuto e meio para a tréplica. Depois de José Serra, vão perguntar neste segundo bloco Dilma Rousseff e Marina Silva. No primeiro bloco tivemos alguns problemas de estouro de tempo. Peço compreensão dos 3 candidatos para olharem o cronômetro e ajudar este moderador. Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta e indicar quem vai respondê-la. Dilma Rousseff. Dilma, uma grande conquista do sistema de ensino brasileiro foi a realização de exames gerais para os alunos para poder avaliar cursos. Isso foi começado nos anos 90. O PT continuou e tocou o Enem, né? Fizeram o Enem, mas o Enem acabou sendo desmoralizado no Brasil. No ano passado, com este incrível vazamento, fora problemas de distâncias, problemas de divulgação de resultados errados, o Enem foi desmoralizado no final do ano passado, deixando a juventude com muito menos vontade de a ele se submeter. E, recentemente, uma coisa escandalosa permitiu, ou deu brecha para vazar 12 milhões de estudantes, os dados a respeito deles, dados confidenciais de sigilo, portanto, criando um problema maior ainda de desprestígio, desmoralização e desrespeito. Sua pergunta, candidato. Candidata Dilma Rousseff, 2 minutos para a resposta. Eu acho um verdadeiro absurdo um candidato a presidente da República vir aqui dizer que o Enem está desmoralizado porque uma gráfica que está sendo objeto, inclusive, de investigação da Polícia Federal, vazou as provas. Gráfica essa, inclusive, que é uma gráfica respeitável. Não foi, pode não ter sido ela, mas foi dentro desta gráfica, que é uma gráfica conceituada, uma gráfica, sem sombra de dúvida, de grande porte. Nós sabemos que qualquer sistema no mundo, e aqui nós estamos falando com a internet, é passível de ser vazado, né? Recentemente, o Departamento de Estado teve vazamentos, inclusive relativos à guerra do Afeganistão. No que se refere ao fato de que houve acesso indevido aos dados cadastrais dos alunos, deve-se a que 231 instituições têm obrigatoriamente acesso a esses dados cadastrais. Se a gente usar o método que nós sempre usamos no governo Lula, que é investigar e, em apurando, condenar e punir, nós acabaremos com a impunidade e os vazamentos acabarão. Mas eu quero voltar a uma questão que eu acho séria. Esse problema do ProUni e do ensino técnico, ele é muito grave. Acabaram, em 98, através de uma lei, com a possibilidade da União fazer escolas técnicas. Isso significou uma paralisia e nós tivemos de ir ao Congresso eliminar essa legislação para poder construir escolas técnicas, e agora fizemos 214, o que não foi feito antes no governo do Fernando Henrique, nessa dimensão, o governo do qual o meu adversário, Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. É falso que foi proibido a União construir escola técnica. Isso é mentira que vocês estão divulgando o tempo inteiro. Mais ainda, sabe por que fazem isso?
porque até 2006 vocês não fizeram nada em matéria de escola técnica. E olha, se você for pegar o período 2003-2009, o crescimento de matrículas na esfera federal, principalmente pelo que se fez no segundo mandato, porque no primeiro não se fez nada, foi de 85%. Em São Paulo, foi de 126,7%, considerando o conjunto das escolas técnicas. No que se refere ao ensino tecnológico, que é aquele que forma tecnólogos, o crescimento foi 56% na esfera federal e 210% em São Paulo. Mais ainda, vocês se basearam na questão técnica, a motivação foi precisamente aquilo que estava sendo feito em São Paulo, que tem um poder de fogo nessa matéria muito menor do que o governo federal. Mas voltando ao Enem, houve sim vazamento, e o responsável é o Ministério da Educação. Aliás, vazamento nos leva a uma outra questão. Você tinha dito que isso não tinha acontecido, mas, na verdade, vocês quebraram o sigilo bancário de um vice-presidente do PSDB. Você disse que isso não tinha acontecido, chegou até a ameaçar processar, depois isso aconteceu. E, mais ainda, passaram esse resultado do seu comitê para a Folha, que publicou que o sigilo do Eduardo Jorge tinha quebrado como... Candidata Dilma Rousseff, a sua tréplica em 1 minuto e meio. Voltando a essa questão do ensino técnico, houve uma lei que dizia o seguinte, não é mentira não, houve uma lei que dizia que a União só poderia construir escolas técnicas se os estados e os municípios fizessem o custeio. Olha, o custeio de uma escola técnica equivale a um ano de custeio é igual o custo da construção. Isso impediu sistematicamente a construção, porque municípios e estados pobres não podiam ter escolas técnicas. E o Brasil precisa de interiorizar suas escolas técnicas. Então, não é mentira de jeito nenhum. E levamos esse tempo porque tínhamos de derrubar a lei que vocês fizeram em 98. Agora, eu queria dizer uma coisa a respeito do Enem. Considero que o Enem é uma prova extremamente correta, legítima, e vazamento a gente descobre. A gente tem de ter cuidado para que o termo de calúnia não seja aquele que recaia sobre aqueles que caluniam e não provam. Nós processamos, em todos os casos, aqueles que falavam que nós vazamos qualquer coisa. Não se pode caluniar. A democracia é algo que nós conquistamos com muito esforço. Aliás, todos nós aqui, a bem da verdade se diga. Agora, preservá-la significa garantir que quem acusa tem de provar. Candidata Dilma Rousseff, a senhora permanece com a palavra e agora tem 1 minuto para formular sua pergunta e indicar quem vai responder, no caso, agora, necessariamente, pelas regras, a candidata Marina Silva. Perfeitamente. Marina, eu queria te fazer uma pergunta que eu considero muito importante. Nós lançamos, em 2009, em plena crise, o programa Minha Casa Minha Vida, para enfrentar o desafio da moradia para a população de baixa renda. Esse é um programa que eu considero vitorioso, porque estamos construindo, ao mesmo tempo, casas para essa população e gerando emprego na construção civil. Eu gostaria de ouvir a sua posição a respeito dessa iniciativa que o presidente Lula tomou em 2009, que eu coordenei. Candidata Marina Silva, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Eu tenho dito que uma das coisas importantes que o Brasil conquistou foi a quebra do velho paradigma de que tínhamos que distribuir o bolo para depois fazer crescer o bolo para depois distribuir. E nesses últimos 16 anos, e mais particularmente no governo do presidente Lula, a gente mostrou, e o Brasil mostrou, porque essa é uma conquista do Brasil, que foi distribuindo o bolo que se cresceu. Então, programas como Bolsa Família, programas como Minha Casa Minha Vida são muito importantes e não podem ser tratados como se fosse de um governo ou de um partido. São relevantes, deve ser dado crédito, mas são conquistas da sociedade. A minha posição é de que esses programas devem ser mantidos. Em relação à Minha Casa Minha Vida, Dilma, o que eu coloco é de que
Nós temos que ter um olhar para as cidades, onde as pessoas possam viver com dignidade, onde possam ter melhor mobilidade. Não é apenas a construção da casa pela casa, porque isso já é muito. Hoje é perfeitamente possível fazer com que o lugar onde se mora seja um lugar bom de se viver. Não é só conquistar a casa, é também conquistar um espaço de vida decente na cidade, melhorando a qualidade de vida, que as pessoas possam trabalhar e morar mais perto do trabalho, possam morar mais perto do lugar aonde estudam, para que a gente possa fazer com que os mais de 80% que vivem em cidade possam ter uma vida digna. A minha posição é de respeito com as conquistas dos últimos 16 anos, porque, graças a Deus, não tenho essa atitude de oposição pela oposição. Eu digo que as coisas boas nós vamos preservar, as coisas ruins e erradas vamos corrigir e vamos enfrentar os novos desafios. E é um grande desafio de que a moradia em todos os lugares possa ser um lugar decente para se viver. É assim que eu penso.